Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Podlex. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou Damião Santos, advogado. Desde já quero agradecer aos mais de 1000 inscritos no Instagram e quero convidar você também para se inscrever no YouTube, Podlex. Vai lá, se inscreva, tá? Muito feliz por estar aqui para trazer mais conteúdo jurídico, mais um bate-papo super agradável ao lado aqui do meu companheiro Rodrigo Casemiro. Olá, como vai? Tudo bem? Bom, sou Rodrigo Casemiro, advogado. Damião, lembrando de uma coisa, não só escrever no YouTube, ativar o sininho. Gente, ativa o sininho para receber exatamente as nossas novidades, as nossas comunicações, ok? E hoje estamos aqui com o Dr. Rogério, um grande amigo, um grande colega, presidente do OAB Contagem, né, Rogério? Advogado, presidente do OAB. E em detalhe, presidente do G7, especialista em direito tributário, empresarial e trabalhista para a empresa, especializado em mediação de conflitos. Bom, e o Rogério vai falar de um tema espetacular, são os desafios da advocacia moderna. Rogério, muito bem-vindo. Obrigado, Casemiro, obrigado, Damião, por receber aqui. Eu acho que essa é uma ideia que nasceu do coração de vocês e é muito bacana isso. E extremamente necessário. O direito, às vezes, ele fica engessado e precisa de pessoas como vocês que levem de forma leve, né, essa oportunidade que a gente tem de conversar o direito. Então, parabéns. Fico muito feliz de poder estar participando com vocês aqui. Rogério, nós que agradecemos, viu? Seja muito bem-vindo. Como eu costumo dizer, estar entre amigos é sempre muito bom. E a ideia é exatamente essa, né, de nós levarmos um conteúdo jurídico para toda a comunidade da advocacia e também para toda a sociedade, a comunidade acadêmica também, que já queremos agradecer, né, o pessoal da PUC, né, também da UNA que estão nos acompanhando aí, né? Então, assim, muito obrigado e é um prazer imenso estar aqui. Você que é hoje o presidente da OAB, que nos representa de forma tão brilhante, viu? Muito obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite. Estamos à disposição. Vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Damião, por favor, abra. Vamos lá. Rogério, antes de nós falarmos sobre o tema, né, hoje nós trazemos um tema muito, muito interessante, né, não só para a jovem advocacia, como também para os advogados mais experientes, que são os desafios da advocacia moderna, né? Mas isso aqui nós vamos começar a tratar daqui a pouquinho, só que antes eu gostaria de saber, hoje presidente da OAB, né, presidente do G7, na verdade eu queria que você falasse aí para os nossos, né, participantes, aí para os nossos ouvintes, o que é o G7? Bem, vamos lá. É uma ideia que surgiu primeiro quando nós vencemos as eleições em 2016, né, na nossa primeira gestão, junto com o Sanders à frente ali do time, nós tivemos a oportunidade de viajar e passear em algumas cidades para poder participar de algumas postas. Em Uberaba, nós conversamos lá com o pessoal e descobrimos que lá tem esse grupo G7, parece que lá é G12, em Uberlândia também tem o G7, e a ideia de reunir as entidades representativas do município para que elas pudessem trabalhar em conjunto. A gente fala que cada entidade por si só já é muito forte, mas quando se unem, a força fica maior. E de lá nós trouxemos essa ideia para cá. Fizemos algumas reuniões com algumas entidades, com o pessoal da SIC, lá com a Egmar na época, no CIENG, no CDL, e todo mundo começou a gostar demais da ideia. E foi aí que nasceu o G7 em Contagem, com essa experiência que nós trouxemos de fora. E aí eu mais o Sanders começamos a conversar com todos esses representantes. E aí hoje o G7 é composto pela OAB, é composto pela SIC, pelo CDL, pela CCASA, pelo CIENG, que faz parte do sistema FIENG, pelo CREA e CRC. E isso nos transformou num grupo que a gente discute as condições socioeconômicas do município. A gente quer contribuir para o crescimento do município. E graças a Deus o G7 foi muito bem aceito. Nós tivemos ali um período de gestão onde nós começamos a implantar, participamos dos movimentos políticos, no sentido de entrevistar os candidatos, entendemos como que faz e trouxemos para cá uma novidade muito interessante que hoje acontece em Maringá, no Paraná. Ainda não é esse modelo que nós exercemos em Contagem, mas conseguimos trazer o CONDECOM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, que o G7 faz parte junto com outras entidades também. Isso dá uma força e faz com que a participação seja mais efetiva na construção das políticas públicas.
E fazemos isso também com legislativos e discutimos todas essas situações. Então, o G7 hoje é de extrema importância. E estar na presidência do G7, para mim, é uma honra, porque foi criado lá atrás, o Sanders foi o nosso primeiro presidente, hoje eu estou como presidente e as entidades continuam cada dia mais unidas e discutindo isso. Muito bom, muito bom. E como, Rogério, com todas essas atribuições, presidente de OAB, presidente de G7, como que é a vida no escritório, a advocacia, como que você consegue conciliar aí esse prato chinês, né? Enquanto um está girando, o outro está caindo, você tem que... Conta para nós essa experiência aí de presidência, de OAB, de G7 e advocacia. Eu falo que, primeiro, ser presidente da OAB, para mim, é além de ser uma conquista pessoal, é uma conquista coletiva. É um trabalho que se iniciou quando nós tivemos a primeira oportunidade de entrar com essa renovação de um time que já vinha contribuindo, né, há muito tempo para o crescimento da OAB. Eu falo que a vantagem de estar na OAB Contagem é estar como amigos, né? Então, todos aqueles que passaram e construíram dentro da OAB a sua história, e nós pudemos pegar essa oportunidade lá em 2016, quando nós assumimos a primeira vez a primeira gestão, e eu tive a oportunidade de ser secretário-geral durante 2 mandatos e poder me aproximar da advocacia, que eu acho que isso para mim é que foi a coisa mais benéfica, poder me aproximar das pessoas, poder conhecer as necessidades dessas pessoas, poder entender o que movia a advocacia de Contagem. E nós fomos crescendo durante esse tempo. Então, quando chegou em 2021, que nós tivemos a oportunidade de disputar a eleição e ter o meu nome à frente, né, desse time do qual vocês dois fazem parte também, com muita alegria, que o que mais me deu satisfação foi isso, poder fazer parte de um time de homens e mulheres que estavam dispostos a continuar as mudanças para a advocacia. E poder escolher quem vai trabalhar do seu lado é a melhor coisa do mundo, né? Então, estar presidente hoje, para mim, é o que me move em tudo aquilo que a gente precisa fazer para melhorar a vida e o dia a dia da advocacia. E isso acaba gerando sacrifício, você tem que sacrificar, muitas vezes, a família, o próprio escritório, você tem que ali comungar junto com o sócio, porque eles precisam comprar a ideia também, entender que isso faz parte, né, do movimento. E nós, no nosso escritório, graças a Deus temos isso. Eu tenho 2 sócios que são maravilhosos, que me apoiam em todas as situações, junto com os nossos colaboradores que fazem o trabalho pesado muitas vezes ali, que nos dão suporte para fazer o que a gente faz. E nessa área do direito que a gente trabalha, que é uma área empresarial e tributária, principalmente, que é o nosso foco no escritório, você quase não tem audiência. Então, fica mais fácil de você controlar o seu tempo e a sua agenda. Mas não é fácil não, rapaz. Eu vou falar com você um negócio que tem dia que a gente liga um para o outro e dá 10, 11 horas da noite, nós estamos trocando ideia ali para saber o que vai ser feito no dia seguinte. Mas é o que eu gosto de fazer, vale a pena. Rogério, emendando já esse tempo, esse gancho sobre a advocacia, sobre o trabalho, vamos pegar aqui. A advocacia mudou, fato. Há 15 anos, 20 anos atrás, realmente aí ela tem. E você conseguiu vivenciar esse processo. O que mudou de fato, de 15 anos para cá? O que era uma advocacia há 15 anos e o que é advogar hoje? Pois é, eu que sou das antigas, eu não sei se vocês já viram falar no Telex, eu sou um dos poucos que eu conheço que é operador de Telex, ou seja, daquela época que era máquina de escrever, a maior tecnologia que nós tínhamos na época era o Telex. Quem é mais novo não vai nem imaginar disso, tá? Do que eu se imagino, né? Vai entender. Mas na advocacia, uma das coisas mais interessantes que a gente viu é como que a mudança aconteceu de forma muito rápida e brusca. Nós passamos do papel para o digital, assim, muito rapidamente. Primeiro você começa ali com o PJE de forma muito sutil, né? Com aquelas... já vem a internet, que já mudou muita coisa, porque antigamente você tinha que chegar há 15 anos atrás, você ia pesquisar as leis, você ia pesquisar ali nos livros, você ia buscar nas bibliotecas, você tinha as revistas jurídicas, né? Para achar uma jurisprudência. Então, de repente, vem a internet e muda muita coisa. E começa a colocar a advocacia mais próxima daquilo que você tinha que fazer no dia a dia.
E os anos passando e você vê a tecnologia, ela avança muito rápido em todos os sentidos. Mas depois que aconteceu a pandemia, parece que deu um boom. E aí a advocacia se transformou numa advocacia hoje digital. E os avanços da agora para frente vão ser muito mais rápidos do que a gente imagina. Mas de 15 anos para trás, eu acho que o que mudou mais é essa oportunidade que a gente tinha de conversar, de estar próximos uns dos outros, né? De tratar com as pessoas, de estar junto. E hoje você faz isso de forma à distância. E também, né, Rodrigo, eu acho que até a questão financeira também, ela mudou, porque algumas pessoas ainda têm a ideia, né, de 15, 20, 30 anos atrás. Nesse período, eu acho que a advocacia ainda era sinônimo de uma profissão em que se ganhava muito dinheiro. Sim, né? E a gente uma das principais mudanças, né, é essa questão da como mudou, né, essa questão da remuneração do advogado. Então eu queria que você comentasse sobre isso. E também falando dessa questão de remuneração, como mudou, a gente percebe que antes a gente via escritórios pomposos e hoje a gente percebe que isso mudou, né? Então, como que você poderia fazer essa análise dessa questão, dessa mudança também financeira, né, da advocacia, digamos assim, né? A questão mesmo de honorários, pagamento de honorários, o que mudou, né, na sua visão? E queria aproveitar falando também disso o seguinte, muitas pessoas às vezes têm dúvida, principalmente aquelas que não são da área jurídica, que não são do direito, eles perguntam, eles querem saber se quem participa da OAB recebe algum dinheiro. A pergunta que eu quero fazer aqui para o presidente da OAB, né? Eu estou curioso, tá? Presidente da OAB recebe salário, recebe algum dinheiro? Quem participa da OAB recebe alguma coisa? Estende isso para presidente, conselheiro, diretoria, tá? Diretoria, conselheiros, né, também, então, tá? Porque senão a acha. pergunta que não quer calar, que eu acho que isso interessa a toda a sociedade. Então, assim, por favor. Não, tem gente que fala que a gente recebe muito dinheiro. Graças a Deus eu falo que não, porque eu acho que quando o trabalho é voluntário, e aí deixando já claro, o trabalho da OAB é voluntário, é um trabalho que você tem que fazer ele com muita dedicação e com muito amor, porque quando você está recebendo, vira uma obrigação. Mas quando você faz de forma voluntária, como nós fazemos, isso nos dá um respaldo muito maior de saber que nós estamos fazendo pelo outro, né? E nós estamos ali para servir realmente a advocacia. E faz parte, não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa, não adianta. Às vezes as pessoas pensam em glamour, né, de ser da OAB, conselheiro, presidente, e aquela coisa, não fazem ideia dos bastidores daquilo que a gente passa de todos os dias, dos sacrifícios principalmente que a gente tem que fazer para poder ajudar. Mas vale a pena. E não recebe nem um centavo, né? A gente sabe disso. Aliás, na verdade, a gente gasta E muito. Gasta e muito. E uma coisa que você falou que eu acho interessante, com relação à questão da remuneração. Eu acho que ser advogado, ser advogada é uma missão, não é uma situação de apenas ter um curso superior, pegar uma carteira, poder fazer. Aqueles que se aventuram nessa área, principalmente porque você vai cuidar do problema dos outros. Você tem que ter uma sensibilidade muito maior. É como ali o enfermeiro, como o médico, você vai fazer pelo outro. Mas na advocacia, você tem que realmente ter essa sensibilidade de saber que a sua remuneração ela precisa ser consequência do seu trabalho. Ela precisa ser consequência porque se você fizer um bom trabalho, se você for um bom profissional, certamente você vai ser muito bem remunerado pelo seu trabalho. Mas se você pensar na advocacia como um meio de ganhar dinheiro, você jamais vai ser um bom profissional e jamais também vai conseguir receber da forma que você gostaria de receber. Então, se quer receber muito, seja bom profissional. As pessoas vão falar, até mesmo porque nós temos um imbróglio aí de propaganda, de marketing, que nós não podemos fazer da forma que todo mundo faz. Então, você depende de você, da sua capacidade, da sua forma de trabalhar para ser bem remunerado. Então, quando você vê um advogado bem-sucedido e que você olha e vê as pessoas falando bem do trabalho dele, pode ter certeza que ali tem um profissional que está feliz e satisfeito com aquilo que faz. E aí a remuneração é de menos, ela é consequência. É isso que eu gosto
de trazer para a minha vida, para o meu dia a dia da advocacia. Que os meus clientes, ao desembolsar os valores que a gente cobra de honorário, eles desembolsam de forma satisfeita, sabendo que ali ele contratou alguém que efetivamente vai cuidar dos negócios dele, o trabalho que ele pediu para poder fazer e que vai até o final, que não vai deixar aquela causa, que não vai deixar de prestar conta, que não vai deixar de dar a informação que o cliente precisa. Nós trabalhamos para isso. Somos servidores, né? Somos o primeiro juiz da causa, somos aqueles indispensáveis da administração da justiça. É preciso que a gente internalize isso e saiba que nós somos profissionais completamente diferenciados nesse mercado. Aí a remuneração passa a ser consequência e dá certo. Bom, pegando um gancho na sua fala, hoje em Contagem nós temos aproximadamente 4.000 advogados. E lembrando uma fala até sua e da vice-presidente Mariana, que vou lembrar, quando vocês fazem a entrega de carteira, você vê e vê todos aqueles jovens advogados lá, que acabou a faculdade, isso vai ser pronto, e o dia seguinte? E agora? Carteira na mão. Então, Rogério, exatamente é isso. Na advocacia moderna, qual o conselho que você vai dar para esse jovem advogado? O que você sugere? Além do que você já falou, seja um profissional. Mas eu entendo também que para a gente começar a colher frutos, nós não plantamos alface. Eu falo que um escritório de advocacia planta palmeiras. E palmeiras demoram, e muito. Mas qual o conselho que você dá para esse jovem advogado que acabou de pegar a carteira? Rodrigo, essa acho que é a pergunta mais importante que todo mundo precisa fazer para quem já está há mais tempo na advocacia, principalmente para aqueles que estão chegando agora. Eu diria duas coisas, e foi uma que nós aprendemos logo no início da nossa formatura com os meus sócios, e o meu sócio hoje, que é o Marco Túlio, que formou junto comigo, nós aprendemos uma das coisas mais importantes que nós podíamos aprender quando saímos da faculdade, que é saber dizer não. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas advogado é difícil. Você sai com tanta necessidade, vamos dizer assim, de ter trabalho, de ter cliente, de ganhar dinheiro, de trazer aquele investimento todo, que você começa a dizer sim para tudo. Parece uma causa que você não sabe o que você quer fazer, você quer se aventurar, aparece algo que você não faz a menor ideia ali, você faz dizer não. É uma satisfação tão grande quando você delimita o que você quer ser como profissional. E a partir do momento que chega a determinadas situações, você pode dizer para as pessoas, mesmo muito a contragosto, às vezes para você, puxa vida, mas como é que eu vou desperdiçar um honorário desse? E você poder dizer não. Porque a primeira coisa que o advogado e a advogada precisa saber é se valorizar. E quando você se valoriza, você precisa aprender a dizer não. Isso para mim é o principal. A outra coisa, o outro conselho que eu deixo aqui, que eu acho que é principal, é participar da OAB. Porque eu falo que a instituição que te respalda, ela só é forte com a sua participação. Ela só se torna forte quando você está ali e não do lado de fora reclamando, xingando, gritando que ninguém faz nada. Poxa, se ninguém faz nada, eu vou fazer. Então, participar da instituição que te representa, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu fiz isso mesmo antes de me formar. Nós descobrimos um mundo, porque ali, além de poder trocar ideia, fazer um network, saber como é que funciona o dia a dia da advocacia, você fortalece a sua instituição e as pessoas que sabem que tem uma instituição forte, aonde você estiver como profissional e dizer que você faz parte daquela instituição, as pessoas vão te respeitar. É preciso ser um conjunto. Essa semana eu ouvi algo super interessante. Nós fomos no chamado, tem um café com oração que acontece na CCASA, que é uma das participantes do G7. O café acontece de 2 em 2 meses. Chama Café com Oração, com o Padre Gilson, que eu sou apaixonado. Ele traz uma palavra maravilhosa, mas essa semana ele disse algo importante, que ele falou, a gente só presta atenção numa colocação, a gente só presta atenção nas 2 primeiras frases. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E a gente esquece do principal, mas se juntar, o bicho foge. Esse é o sentido de uma associação. Que bacana. Eu fiquei impressionado porque a gente não para prestar atenção nisso. Que bacana. Muito Se bom, juntar, muito o bom. bicho foge. E é isso que faz com que a nossa instituição seja tão forte. Porque
Porque junto, gente, não tem ninguém que consiga deter aquilo que nós colocamos como objetivo para alcançar. E a advocacia é isso. Ela precisa e vai ser cada dia mais valorizada por causa dessa união que a gente tem. Muito bom. Rogério, sabemos que todos os semestres as faculdades de Direito, elas colocam aí na rua, literalmente, centenas e centenas de novos bacharéis de Direito, né? A minha pergunta para você hoje, sobre esse tema, os desafios da advocacia moderna, qual que é o papel da faculdade, principalmente, como que a faculdade, de certa forma, ela também é corresponsável por esse momento que a advocacia está vivendo? A gente sabe que muitas pessoas, quem é do direito, alunos, pessoas que são bacharéis em direito, tem uma fala que diz que a advocacia está saturada. Eu queria que você falasse para toda a advocacia, para os estudantes de direito, de Contagem, de Minas Gerais e do Brasil, já que o nosso podcast está tomando aí, graças a Deus, uma proporção muito bacana. Eu queria que você falasse sobre esse papel das universidades, das faculdades de direito, com relação a esse cenário atual e essa fala de que a advocacia está saturada. Se você acha que é isso mesmo ou não, e eu gostaria que você nos ensinasse um pouco sobre isso. Damião, Casimiro, eu acho que não. Eu acho que nunca o momento foi tão propício para a advocacia, mas para os bons profissionais. O papel da faculdade, ele é o básico, ele vai te formar. Você precisa passar por todo aquele períodos, aqueles períodos, estudar, entender e funcionar, e você sai dali capacitado para poder entender das leis, para poder interpretar as leis. Mas a experiência você só vai ganhar mesmo aqui fora. É na sua atuação no dia a dia, né? As faculdades, a meu ver, precisam urgentemente se reinventar. E tem muitas já fazendo isso. A própria pandemia nos mostrou que tipo de estudo nós estávamos tendo e que nós tivemos que passar para o virtual. De repente você está estudando à distância. Tinha gente que reclamava do ensino à distância e de repente você estava ali, no ensino à distância. Não teve como. Então as faculdades têm que se reinventar, já estão se reinventando, muitas, e nós precisamos acabar com esse modelo arcaico que eu digo de ensino que nós temos hoje no nosso país. Precisamos nos reinventar e trazer as novas tecnologias para perto. Até porque os nossos filhos, vamos dizer assim, já têm larga experiência com isso. E quando você dá um caderno, um livro para o menino poder ler, fala, me dá meu tablet que eu acho rapidamente o que eu preciso. Mas para a advocacia existe um momento muito propício, porque os conflitos nunca vão deixar de existir. Mas precisa de profissionais hoje capacitados, reinventados, com um novo olhar para essa advocacia. Aqueles que entendiam o processo do direito como copiar, colou, como aquelas ações prontas, aquilo que vai te dar dinheiro rápido e fácil, esses profissionais tendem a ficar para trás. Mas aqueles profissionais que entendem verdadeiramente o momento que nós estamos vivendo, que se atualiza, que busca novas informações, principalmente novas competências, hoje não dá para ser só advogado e advogado. Não tem como, você precisa entender das tecnologias, você precisa ter acesso a informações, você precisa entender essas mudanças nas leis que estão acontecendo, porque hoje, na minha área, por exemplo, tributário e empresarial, quando o cliente procura, ele, se for olhar pelo básico, ele já vem com tudo pronto, mas você precisa trazer algo mais. Ele não vem com um conflito simplesmente para você ajuizar uma ação e buscar ali a satisfação, não é mais isso. Você precisa ter uma boa conversa, precisa saber ter um bom senso, você precisa saber das alternativas extrajudiciais de conflito, principalmente. E isso vai fazer muita diferença na advocacia. Mas eu entendo que para a advocacia hoje nunca foi tão importante ser um profissional de excelência e as oportunidades são inúmeras, só vai aumentar agora para frente. A advocacia está crescendo e vai crescer mais. Agora, para esses jovens que chegam, que o Rodrigo tinha me perguntado antes,
a gente realmente fica ali apreensivo, né? Chega no dia seguinte, você pegou a sua carteira e agora? Aí é que está a importância. Você não precisa esperar se formar para poder se tornar um profissional de excelência. Você precisa ser um profissional de excelência no primeiro dia da sua faculdade. Porque aí sim, quando você se formar, você já vai para o mercado como um profissional que todo mundo quer. Agora, esperar formar, passar na prova da ordem, para depois se pensar advogado, você já está atrasado e as pessoas já passaram na sua frente. Rogério, eu já vou passar. Só uma coisa importante. Por que as faculdades, me parece, né? Eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, pelo menos eu tive essa sensação na minha graduação. Primeiro, né, que alguns professores não exercem a advocacia, né, alguns, né? E outra coisa que me parece também, pelo menos na minha época, nunca foi incentivado que os estudantes, que os alunos ali advogassem. Tanto é que nós não temos uma matéria que trata especificamente disso na faculdade. Tanto é que boa parte das pessoas que formam, elas querem seguir o caminho do concurso público, né? E talvez por esse motivo muitas pessoas saem da faculdade com essa ideia: eu não vou advogar porque a advocacia está saturada, né? E acabam deixando de se especializar. E alguns acabam fazendo da advocacia também uma profissão de passagem, né? Eu vou abrir um escritório, vou ficar aqui até passar num concurso público. Isso acaba sendo perigoso, porque acaba que ele não se especializa como advogado, acaba não prestando um serviço bom para a sociedade e às vezes ainda, de alguma forma, acaba trazendo ou denegrindo também a imagem da advocacia. Porque às vezes nunca teve essa intenção, não que seja errado você querer um concurso público, né? Mas às vezes por querer esse objetivo principal, acaba não se preocupando em realmente entender a advocacia e o que o seu cliente precisa, né? Eu não sei se o Rodrigo, se você pensam dessa forma, e obviamente como nós somos muito democráticos, né, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto a isso. O nosso convidado primeiro, né? O nosso convidado, pô. Ele que determina, tudo é presidente que fala. Coloquei pimenta, né? Você sabe que uma coisa boa é o seguinte: você chega na faculdade, você tem duas formas de agir: a passiva e a ativa. Não tem como. Você pode se acostumar com aquele status quo que está ali e aprender da forma que te ensina. Eu só quero o meu diploma, como você disse, e vou embora, vou depois tentar um concurso, vou estudar. Ou você pode ser um ativo, você está ali para poder mudar aquela situação. E eu tenho visto isso em muitas universidades e faculdades hoje, pessoas que querem mudar esse estilo de estudo que é passivo. E aí, quando você pensa numa situação, por exemplo, entra a questão da OAB aí também. Hoje nós temos feito convênios com algumas faculdades. Por exemplo, quando nós vamos para atendimentos jurídicos nas praças, nas associações, os alunos vão junto com a gente, vão junto com os profissionais, eles fazem os atendimentos e começam a vivenciar aquele tete a tete. Outros começam a vão fazer estágios, como nós temos diversos SAJs aí, que já atendem realmente a comunidade, estão atendendo a comunidade, mas muito mais que isso, participam efetivamente, né, das audiências e dos tratos nos fóruns. Agora, eu gosto sempre de lembrar isso depende muito do profissional. Porque se você aceitar da forma que está, você vai ser aquele profissional pro resto da sua vida. Mas se desde quando você começou, você já é... Eu, quando entrei para a faculdade, eu já era advogado. Não esperei me formar. Eu nunca quis ser outra coisa na minha vida. Internalizei aquilo. E pronto. Nós vamos trabalhar, nós vamos crescer, você vai para os fóruns, você vai assistir audiência, você vai assistir sustentação oral, você vai entender como é que funciona. Quando chegam as novas tecnologias, a gente podia muito bem, tem pessoa que fala, mas eu não tenho como mexer no computador, eu não sei fazer isso. Aprende. Eu não tive que aprender a datilografar, eu não tive que aprender a trabalhar lá com o Telex, eu tive que aprender tudo, eu era bancário.
E tive que buscar, na minha época você preenchia borderô no banco lá à mão, fazia compensação de cheque daquelas maquininhas. Borderô? Dava calo, lembra, né? Não, eu não lembro. Não. Você tinha que chegar na maquininha lá e somar cheque por cheque. De repente vem a maquininha de contar cheque. Então você começa a entender que as novas tecnologias vêm para te beneficiar. Se você for contra ela, meu irmão, você vai ficar para trás. E o profissional do direito, ele precisa entender isso. Estão vindo, não vão deixar de vir, e quanto mais rápido você se preparar para esse novo mundo do direito, mais rápido você vai se tornar um profissional desejado, que todo mundo quer. Não adianta mais. As pessoas, daqui a pouquinho nós vamos falar disso, mas essas novas tecnologias estão chegando aí, vai mudar completamente tudo que a gente viu em termos de direito hoje. Vai mesmo. Pegando o gancho na pergunta do Damião, na sua resposta e tudo, o que eu vejo hoje? Igual eu falei anteriormente, montar um escritório é diferente, por exemplo, de algumas outras profissões, com todo respeito a qualquer outra profissão. Mas, por exemplo, se você monta uma padaria, você investe 400 mil e amanhã você está vendendo pãozinho, você já tem dinheiro de volta. Seja pouco ou não, se vai te dar lucro é outra conversa. Montar um escritório de advogado é a coisa mais difícil, porque você investe sem saber quanto você vai investir. Porque você tem os seus 5 anos de faculdade, sem fazer uma graduação, sem fazer uma pós, né? Então eu vejo essa dificuldade que as pessoas veem. Eles vêm numa faculdade de 5 anos e acham que montar um escritório eu começo a ter dinheiro de imediato. E não tem. Na ação trabalhista, por mais que faça um acordo, você vai ter o pagamento parcelado, você vai receber isso parcelado. Numa ação civil, a sua área empresarial, eu duvido que um processo seu dure com menos de 3, 4 anos. Então, resumindo, quando é que a gente começa a ter dinheiro? Eu acho que é a grande dificuldade. Pegando já nessa resposta, a judicialização de processos ajuda muito. Ou, por exemplo, os jovens advogados estão trocando a mediação, a conciliação por judicialização. Ou não só os advogados, não vamos bater nos jovens advogados, porque o objetivo não é esse. A gente está falando de uma advocacia. O excesso de judicialização é pior? Não poderíamos hoje tratar muito mais com a mediação? O que você me fala disso? Essa é uma nova competência que a advocacia precisa internalizar e já deveria ter internalizado há muito tempo. A meu ver, não cabe mais judicialização. Se você for parar para poder pensar o nosso judiciário hoje, em todos os termos, ele está completamente falido. Eu ouvi isso há uns 9 anos atrás de um presidente de tribunal. A justiça está falida. E hoje, você imagina, está muito pior. Para poder pensar, nós começamos agora, o tão sonhado TRF-6, TRF da 6ª região, acabou de ser inaugurado aqui na nossa cidade, em Minas Gerais. Ele já vem com 175 mil processos. Nós temos, para cada juiz, a conta que tinham feito já deve ser maior isso, você já entra como desembargador novo com 24 mil, 25 mil processos para julgar. É humanamente impossível. Então, se você não começar a pensar o direito sem a judicialização, encontrar meios alternativos, e nós temos muitos, alternativos de resolução desses conflitos. Você pode a mediação, você tem a arbitragem, hoje você fala em constelação familiar, oficina de parentalidade nos casos de família, inclusive tem a constelação agora no caso empresarial também, financeiro. Você tem competências que precisam ser internalizadas, por isso que eu disse antes que o profissional do direito hoje não pode dizer eu sou apenas advogado, porque não dá. Você tem diversas opções que podem conduzir o caso que chegar até a sua mão para uma solução mais rápida. Com isso, você beneficia o cliente, você beneficia inclusive a pessoa que está demandando contra também e beneficia você. Esse acho que é o grande desafio. Eu, como mediador de conflito, desde 2010, que eu, depois de formar, eu venho buscando isso dentro da própria OAB, tentando trazer uma comissão de mediação que consiga colocar. E ainda há muita resistência por parte da advocacia em achar que mediação, que arbitragem, que isso não funciona. E funciona. Entendi. Funciona, é muito mais rápido, é muito mais célere do que você ficar ali batendo na porta do judiciário todo santo dia para ver se dá um andamento. Eles não aguentam.
o juiz não dá conta, o serventuário não dá conta, sem contar que o judiciário hoje já perdeu a sua capacidade humana, vamos dizer assim, de trabalhar, de servidores que podem fazer com que esse processo ande, até por causa da virtualização dos processos, fica parecendo que você não precisa mais de gente, precisa. Então, se nós não entendermos isso enquanto advocacia o mais rápido possível, nós vamos ficar para trás, porque o judiciário não dá conta mais não. Pegando só um rapidinho, pegando o gancho na virtualização, nós achamos, lógico, os robôs que chegam, a virtualização dos processos, para todos nós, poxa, nós vamos ganhar tempo. Isso nos torna muito mais escravos. Porque antes nós tínhamos o prazo para cumprir, por exemplo, para protocolar uma defesa, às 18 horas o fórum, às 16 horas. Agora não, são 23h59, então nós trabalhamos até mais tarde. Então eu vejo tudo isso que realmente acrescenta, mas também nos traz uma carga maior. Com isso, quando você fala, Rogério, de mediação, eu acho que aí eu tomo uma palavra que talvez para os advogados é para todos nós temos que parar de vermos os advogados como inimigos. O advogado não é nosso inimigo. O cliente do outro lado, a outra parte, não é nossa inimiga. Fazer um acordo, eu entendo que não é problema. Como melhorar isso? Essa relação, nós precisamos trazer essa relação de deixar de ver o advogado como o outro lado como o inimigo. Como podemos fazer isso? Mais uma nova competência, sensibilidade. É humanizar mesmo o direito. Eu acho que você, quando tem diante de você uma situação, né, de um conflito de um cliente, acho que a primeira coisa que você precisa pensar é da onde nasceu aquele conflito e qual a melhor forma que nós temos de resolver. E quando você procurar ali ou o cliente ou o advogado, a advogada que está do outro lado, acho que começa primeiro da gente. Você precisa ter a sensibilidade que você não está ligando ali para poder levar vantagem. Porque aquele que quer levar vantagem, geralmente ele começa errado. Você está ali para poder discutir de forma que vocês dois possam resolver aquele conflito de forma harmoniosa, de forma que as partes estejam pelo menos um pouco satisfeitas. Porque ganhar tudo ninguém vai ganhar o tempo inteiro, não tem como. Então, a primeira começa com a sensibilidade. A gente fala muito isso na OAB hoje, né, Casimiro e Damião, quando a gente vai fazer as entregas de carteira. O advogado não é seu inimigo, o ex-adverso não é seu inimigo. Naquele momento ali, ainda que o calor do momento traga você para algo mais firme, ele não é seu inimigo. Mas começa, acho que a partir de mim. Toda vez que eu vou intentar alguma resolução de um conflito que seja de forma alternativa, eu preciso internalizar que a outra parte, não é aí que eu não quero levar vantagem, mas que eu quero transformar aquilo numa sopa que dê para todo mundo tomar, né? Que ali todo mundo possa pegar ali a sua colher e tomar a sua sopa de forma agradável. E isso começa da gente, porque se você toma essa atitude, o seu cliente também vai te acompanhar, né? A gente tinha muito isso nas audiências trabalhistas e até hoje a gente faz. Quando você chega com uma boa disponibilidade, a gente que trabalha mais para a empresa, você já chega, às vezes antigamente você chegava com aquele estigma, né? Advogado de empresa aí, você quer ferrar com reclamante, nada. Se você chega com uma boa disponibilidade e você orienta claramente o seu cliente antes dos pós e dos contras, daquilo que é devido, e se você faz de forma correta, o seu cliente primeiro te respeita muito mais. A outra parte vai te respeitar também, porque você não está ali para poder levar vantagem. E todo mundo no final sai satisfeito. O próprio juiz que está ali entende que ele pode harmonizar aquele momento, né? Então, hoje o que mais precisa para a advocacia é isso. Nós não somos inimigos. E nós podemos ser muito parceiros. A OAB tem feito isso, juntado as pessoas. Quando você congrega ali, às vezes eu encontrei, né, tem uma história muito bacana, que é da gestão anterior, quando eu conheci a Rita, que era a nossa vice-presidente. A Rita foi minha ex-adversa, numas ações, e quando nós somos apresentados que a gente ia fazer parte da mesma gestão, ela olhou, você? E a gente já tinha debatido muito em algumas ações que a gente tinha, mas sempre com muito respeito.
e hoje virou uma amiga que eu guardo pro resto da minha vida, e a gente se fala todo dia, a gente tem troca de ideias. Olha para você ver que bom. Imagina se lá atrás a gente tivesse sido inimigo, a gente talvez não tivesse tido nem a gestão tão boa que nós tivemos, né? Então, vale a pena. Rogério, uma das propostas nossas aqui, até para a gente poder levar um conteúdo diferente daquilo que já existe hoje em termos de bate-papo jurídico, podcast, uma das nossas propostas é justamente trabalhar de forma que as pessoas entendam o que a gente está trazendo, né? Que a gente fala que é sem juridiquês, né? O nosso Podlex. Eu queria falar agora especificamente, não para advogado, mas para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento da área jurídica, né? Nós falamos aqui das alternativas que nós temos com relação a entrar com um processo, né? Que seria a mediação e a arbitragem. A gente sabe que no Brasil ainda existe uma cultura do processo, né? Aquela discussão, eu vou te processar, eu vou não sei o quê. Eu queria que você falasse para as pessoas que nos acompanham o que seria essa mediação, né? Como que pode ser feita essa alternativa? Em qual momento que eu estarei numa bifurcação em Y e ao invés de decidir por um processo, por judicializar, eu vou escolher o caminho da mediação ou da arbitragem? Olha, isso é muito bacana, porque hoje primeiro você utiliza a arbitragem muito no meio empresarial, né? Não tem o costume de utilizar a arbitragem ali entre as pessoas físicas. Eu lembro que quando eu fui apresentar meu TCC, e eu falei exatamente da possibilidade de utilização da arbitragem no conflito individual, no dissídio individual do trabalho. E naquela época era praticamente impossível. A lei de arbitragem tinha acabado de começar, e até os meus professores me perguntavam, mas você não acha que você está indo muito longe? Eu falei assim, olha, é inevitável. Porque da forma que nós também, quando a gente estava formando, o judiciário já estava abarrotado, você imagina hoje. Eu lembro que antes mesmo de eu ser secretário ainda, quando eu participava como presidente de comissão, eu peguei o Adelso, que é o nosso fotógrafo, corria os fóruns, a gente tirava foto da quantidade de processos que tinha na mesa. Naquela época a gente já fazia reportagem a respeito disso. Hoje está tudo na internet, né? Então não dá para ver as pilhas de processo. Mas a arbitragem é muito ainda mal utilizada, porque ela não foi popularizada, vamos dizer assim, então ficou muito ali restrito aos meios empresariais e é dita hoje como uma alternativa muito cara ainda. Mas a tendência é a gente conseguir chegar. Hoje, no dissídio individual já é possível, né? Do trabalho já é possível você fazer a arbitragem ali junto com os sindicatos, junto com as empresas. Então, eu acertei lá atrás quando eu falei isso. Mas na mediação, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, porque a mediação, primeiro a gente diferencia conciliação de mediação. A conciliação, ela tem interferência do conciliador, ele pode dar palpite, falar. Na mediação, não. Na mediação são as partes que conversam. E existem regras para que a mediação possa acontecer. Um falar de cada vez, o outro saber ouvir, e tem o termo de compromisso que você assume ali para a mediação. E o bacana é que no final das contas você não trata o conflito, mas você trata o que está por trás do conflito. Por que chegou naquele ponto? O que está ali por trás daquela situação? E aí, quando você consegue chegar na mediação, num denominador comum, muito mais do que resolver o conflito, você resolve a dor das pessoas. Então, eu falo que para mim foi o curso mais importante que eu fiz, porque para ser mediador, primeiro você precisa curar a si próprio, as suas próprias dores, entender como que funciona. E trazer isso para o dia a dia, aí você pode utilizar a mediação hoje de forma muito ampla, mais ampla do que era antigamente, mas entender a dor, entender o conflito, resolver, ter um novo olhar. A Rita que gosta muito dessa palavra, ter um novo olhar sobre o conflito. E você pode ter certeza que isso faz bem, não só para as pessoas que estão ali litigando, mas faz parte para você também, é muito mais prazeroso do que... E hoje a sociedade tem esse tipo de escritório? Pois é, hoje nós temos aquela situação que é muito tratada no âmbito mais do judiciário. O judiciário tenta implantar de todo jeito a questão da mediação. Mas você pode muito bem ter dentro do seu escritório um setor de mediação, né?
O advogado, nas audiências de mediação, por exemplo, que são muito bem-vindos e precisam ser, e eu bato nessa tecla que a gente precisa de conhecer e precisa participar, mas ele precisa também ter essa sensibilidade de orientar o cliente dele que aquilo é bom, que aquilo é benéfico. E ele não está ali para poder dizer. E às vezes a sociedade vai olhar e fala assim, pô, meu advogado está me induzindo uma coisa aqui, tem gente que ainda passa apertado com isso. Porque para o cliente entender isso é difícil. Então, parte do profissional, saber fazer o antes. Se você for aceitar um processo de mediação, seja ele judicial, seja no extrajudicial, explique, saiba do que se trata e explique para o seu cliente de forma correta do que se trata aquilo e por que aquilo é bom. Ele vai te respeitar muito mais. Agora, só jogar seu cliente lá no meio da mediação e você não participar do processo também não pode. Não adianta. Muito bom. Bom, vou te fazer uma pergunta, Rogério. Bom, puxando o microfone que foi mais fácil, né? Rogério, eu acho que conversamos sobre vários temas, mas acho que o mais importa, talvez, é o quê? A grande pergunta, né? A advocacia do futuro. Como você vê isso? Entendeu? Quem é o advogado do futuro e como será esse advogado do futuro? Bem, esse é o ponto crucial daqui. O advogado do futuro somos nós. Você não vai deixar de ser advogado porque você não conseguiu acompanhar o processo. Mas aquele que vai se firmar no mercado é aquele que está integrado à questão das novas tecnologias. A tendência do direito, a pandemia, ela veio e transformou completamente tudo que nós vimos a respeito de direito. Então, para quem achava que o PJE já era uma revolução, não fazia ideia do que a pandemia iria nos transformar. E você imaginar hoje que você faz uma audiência virtual, uma audiência à distância, e que antes era só de conciliação, hoje você já está fazendo de instrução, e você está ouvindo testemunha, e o cara está com o celular na mão e ele entra de onde ele estiver, que antes você tinha que trazer para o seu escritório, ficar ali com a testemunha, né, para poder entrar, tem que ter uma internet. Nós ainda não temos uma internet desejável da forma que gostaríamos, está chegando aí agora a internet 5G. Você está falando de inteligência artificial no direito, você fala de jurimetria, você pega ali sistemas automatizados, né, que os tribunais já estão utilizando. Então o direito tende a ficar um pouco mais restrito a determinadas classes, eu vou dizer assim. Porque se você não acompanha a evolução tecnológica e naquilo que o direito vai trazer, você já não consegue mais advogar da forma que era, como nós falamos há pouco tempo atrás. Agora, muito mais que isso, as novas tecnologias também trazem novos conflitos. E se você não tiver acostumado, ou pelo menos estudado e se inteirado daquelas novas formas, vamos falar de um exemplo bem atual. Audiência virtual, oitiva de testemunha, instrução. Se você não sabe das novas regras da tecnologia, dos tribunais, para poder fazer aquilo, e se a sua internet falha, se você não consegue ficar, se cai, se a sua testemunha não consegue entrar, se você não preparou isso antes, se você não enviou, por exemplo, uma carta de convite para que a sua testemunha. Então, todos esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente deixava passar, hoje faz uma diferença enorme no deslinde do seu processo. Puxa, quantas pessoas no processo trabalhista, por exemplo, não perderam causas que depois tiveram que ser reanalisadas nos tribunais superiores porque a parte não conseguiu entrar e o juiz simplesmente aplicava a revelia. Os juízes tiveram que entender isso também, tiveram que criar sensibilidade. Hoje há uma flexibilidade nessas questões, porque a gente sabe que eles também têm dificuldade muitas vezes. Mas ainda tem juiz que, se você não conseguir entrar, você recebe intimação. Hoje diz que a responsabilidade pela conexão é sua. E que se você não conseguir ficar na audiência, você, né? Imagina o risco que você não corre, que seria muito mais fácil você participar junto com o seu cliente do seu próprio escritório, e o risco que você não está correndo. Isso se você não prepara isso antes, se você não sabe como é que funciona. Fora isso, nós vemos ali novos conflitos que podem surgir. A inteligência artificial, por exemplo,
ela vem ganhando cada dia mais corpo dentro dos processos judiciais. E aí você vai começar a entender. Você ajuizou uma ação, a inteligência artificial, antigamente você tinha que fazer toda uma preparação ali, né? A vara tinha que saber, olhar a jurisprudência. Saber. Hoje, com a inteligência artificial, quando você distribui o processo, ela já sabe todas as demandas que foram distribuídas, qual o posicionamento dos tribunais superiores e talvez em segundos a sua ação já vai ser rejeitada. É uma possibilidade. E se você não estudou sobre isso, você vai pegar para o seu cliente e fica, que é isso? Isso aqui é causa-ganha, imagina aqueles que fazem isso. E de repente você ajuiza uma demanda, quando você vai ver ali, já, essa causa sua aqui já não existe mais. Os julgamentos vão ser muito mais rápidos, porque a inteligência artificial vai pegar aquilo ali, qual que é a diferença da inteligência artificial por esses sistemas que nós temos hoje? Nós temos uma comissão de tecnologia e inovação na nossa subseção que fez um trabalho excelente, abrindo um parênteses aqui, que nós tratamos de inteligência artificial e vários outros casos que estão no nosso canal no YouTube, de forma totalmente gratuita, que é impressionante como que isso vai mudar a forma de ver e de fazer o direito nos próximos anos. A tendência é diminuir muito a quantidade de causas na justiça, exatamente porque você já vai estar tudo ali. Quando você vai ali nos IRDR, quando você vem nos recursos repetitivos, quando tudo isso, os tribunais superiores estão achatando, de forma que hoje você já não consegue mais fazer um processo sobre um tribunal superior se você não tiver muita qualidade de trabalho e saber como que você vai pré-questionar, porque aquilo já pode estar decidido em causa repetitiva e perdeu o espaço. Mas falando dos novos profissionais do futuro, nós vamos ter daqui a pouquinho, por exemplo, você vai falar em metaverso. Você imagina a quantidade de conflitos que vão se criar dentro, e já estão vários estudiosos falando sobre isso, o tipo de conflito, porque você vai estar ali uma realidade paralela, mas uma realidade paralela que continua tendo relacionamentos. Você vai adquirir, você vai comprar, você vai vender, você vai construir. E como que isso vai se resolver? E como é que fica a questão patrimonial? Como é que fica a questão tributária, a questão previdenciária? Como é que é a transmissão desse patrimônio nas questões sucessórias? Como é que fica o conflito ali? Imagina você estar lá no metaverso. Outro dia eu vi uma notícia. Nós já tivemos o primeiro caso de estupro no metaverso. Isso nem começou a acontecer e nós já estamos com isso. Já teve o primeiro caso. Então você imagina como que isso vai chegar. E aí você imagina o profissional que estava acostumado no dia a dia só com o básico, com o trivial, e chegam essas causas. Nas causas familiares, o conceito de família mudou completamente, hoje é regido pelo afeto. Então quando vão chegar os determinados conflitos familiares das pessoas trans, das pessoas LGBTQIA+, como que você vai lidar com esses conflitos de separação, de patrimônio, de tudo? Então, é necessário que o profissional do futuro, que é a advocacia moderna, se reinvente, assim como as tecnologias. É necessário que você adquira novos conhecimentos e novas competências, saiba do que vai acontecer, para que quando o conflito chegar à sua porta, você não tenha que sair correndo, pesquisando como era antigamente. Por isso que eu digo que o maior desafio da advocacia moderna é você próprio. É você que vai decidir que tipo de profissional que você quer ser e se você está preparado para esse novo mundo, nesse novo momento que nós estamos vivendo. Esse, para mim, é o maior desafio da advocacia moderna. É se reinventar. Porque tudo isso vai acontecer com muita rapidez. Já está acontecendo, já está sendo posto. E se você não estiver atento, você vai ficar para trás. É pesado isso, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta, Rogério. Inteligência artificial, robotização, processos aí, inclusive já tem empresas, né, que já oferecem aí alguns serviços, que você preenche alguns dados e praticamente a petição sai pronta. É uma pergunta corajosa que eu quero te falar, que eu quero te fazer, né? E fazendo essa pergunta para um presidente de OAB, e eu sei da responsabilidade dessa pergunta. Então pensa de novo, senhor. Eu sei da responsabilidade dessa pergunta. Você acredita, né? Isso aí é muito pessoal, obviamente, né?
cada um vai ter uma forma diferente de pensar, mas você acha ou não que a advocacia é uma profissão que corre risco de extinção? Não. Não, a advocacia, eu acredito que ela nunca vai deixar de existir, mas ela vai mudar. Ela vai se transformar numa prática, por isso que eu falo dessas novas competências, numa prática que vai demandar muito mais sensibilidade e conhecimento por parte do profissional do que é hoje. Não se dá mais para ser o profissional que era antes, que chegou, demandou, ganhou, perdeu, entregou. Não. Você, assim como aconteceu na contabilidade, eu entendo que na advocacia a gente vai passar mais para consultores jurídicos do que propriamente dito de litigantes. As pessoas vão procurar os profissionais, e aí é que entra a parte que eu mais gostava quando eu saí da faculdade, e nós tentamos implantar e estamos tentando até hoje implantar no escritório, que é a advocacia preventiva. Hoje deveria ser obrigatório para toda empresa. É o que se chama de compliance hoje? Compliance, isso aí é uma das situações. Quando você vai falar de compliance, de lei geral de proteção de dados, de todas essas situações, é preciso fazer antes. Não dá para você consultar ou buscar um advogado hoje mais, depois, quando já virou conflito. Porque o seu prejuízo pode ser muito maior. Muito maior. Quando você consegue mostrar isso para os seus clientes, e eles entendem que ter um profissional habilitado de advocacia, um profissional competente, um profissional que sabe, que é especialista em determinada área, e ele vai precisar ter esse corpo jurídico dele. Como você lembrou, o compliance é fundamental. Nós estamos falando de ESG daqui a pouquinho, que você vai tratar do social, do ambiental, toda a contratação. Mas isso aí é para grandes empresas. Não, a grande empresa que não tiver ali com seu programa de governança muito bem formalizado, ele vai distribuir isso para a cadeia. E para poder contratar, mesmo aquele pequenininho, se ele também não tiver, ela não vai contratar. Então, quando você vai falar de lei geral de proteção, todo mundo lida com dados. Se você não tiver ali um bom gestor de dados para poder saber como que você pode gerenciar o seu negócio, a sua forma de trabalhar com isso, você não vai conseguir. Então, o profissional da advocacia hoje, ele nunca foi tão importante, mas ele é importante para a advocacia preventiva. É antes de virar problema. Porque aí sim você vai ter a segurança. Assim como numa contabilidade você precisa ter a segurança de que você está fazendo de forma correta, que você está recolhendo os tributos de forma correta, que você tem um planejamento tributário correto, na advocacia a mesma coisa. E na questão sucessória, a mesma coisa. Se você tem um advogado especialista que você consulta antes, você não vai ter o problema que nós temos hoje. Então, essa advocacia que nós estamos vendo hoje, essa sim, eu acredito que ela resta pouco tempo. Mas a advocacia preventiva, a advocacia consultiva, aquela que é o profissional capacitado para poder te respaldar na sua vida pessoal e nos seus negócios, essa é a advocacia do futuro. Essa é a advocacia moderna, é a advocacia que todo mundo precisa ter. E que a sociedade precisa se conscientizar disso, né, Rodrigo? Porque aqui no Brasil, me parece que a cultura não é essa cultura, né? Porque vê o advogado como assim, só em último caso. Eu vou segurar até quando não tiver mais jeito. Contencioso, é o contencioso. É o contencioso. E fica muito mais barato, viu? A gente mostra isso para os nossos clientes quando você vai colocar na ponta do lápis, né? Como antigamente, você vai mostrar que para você é muito mais vantajoso ter um advogado consultivo, preventivo, que vai cuidar dos seus negócios junto com você, sai muito mais barato. Você trabalha no direito empresarial, você sabe o tanto que é importante ter a consulta do advogado antes. E até nos conflitos. Porque quantas vezes nós não tivemos que nos sentar com determinadas empresas, estavam conflitos sucessórios, e ali você vai fazendo aquele trabalho e eles sabem, entendem. Sai muito mais satisfeito do que se eu tivesse que litigar na justiça de uma dissolução de sociedade. Para quê? Às vezes não precisa. O demandar, o litigar é complicado. Porque na realidade nós entramos com uma pretensão
Nós não sabemos quais são as provas do outro lado, você não sabe também. E um detalhe, você ainda tem no meio do caminho um juiz que tem um pensamento diferente de todo mundo. Exatamente. Então, aquilo que você acha... Diga-se de passagem, meu Deus, não vamos reclamar aqui não, mas o judiciário... Vem decisões, tem decisões aí que são complicadas. Mas então, acho que vejo isso. Agora, o que eu vejo quando você fala da advocacia do futuro é que eu acho que vai haver uma maximização entre a robotização, automaticamente os robôs vão entrar, mas você também tem que maximizar exatamente o humano. Porque o homem, o ser humano, ele vai ter que avaliar aquilo que o robô vai ter que definir. Então, eu acho que essas duas situações elas vão subir. São duas crescentes. Concorda? É isso mesmo? Quando você vai falar, por exemplo, inteligência artificial, ela aprende sozinha. Então, ela vai ver que... Por isso que eu falo que o judiciário ele passa a ser muito mais restrito nas suas decisões, exatamente porque já vai estar praticamente tudo pronto. E aí é que entra o profissional do futuro. Você precisa esquecer essa parte do judiciário e passar a ser consultivo, porque você não vai para lá. É só em último caso. É que você vai chegar realmente a demandar uma causa na justiça. Essa que é a parte boa, que eu chamo parte boa das novas competências. O advogado do futuro ele vai aprender a fazer isso. Esquece o judiciário. Nós vamos para lá só para cumprimentar os amigos. Né? Quem sabe? Maravilha, gente. Então, estamos chegando ao final, né, do nosso Podlex de hoje. Gostaria de fazer uma intervenção. Por favor, meu amigo. Vou falar agora para você, Thaís. Nós recebemos um contato da Thaís, estudante de terceiro período de Direito na PUC Contagem, que gostou do programa, nos viu, realmente. É inscrita no canal. Aqui, Thaís, as suas ideias são excelentes. E um detalhe, ela vai estar aqui. Fazemos esse compromisso, nós vamos tratar sobre a jovem advocacia, sobre toda essa situação. Nós vamos trazer a Thaís aqui. Então, Thaís, para você, muito obrigado. As suas ideias assim, são extremamente excelentes. E eu acho que é todo, assim, vamos fazer questão, Rogério, ainda, quando ela estiver no 10º período, de entregar a carteira para ela. Vai ser um maior prazer. Aqui no Esse é o profissional do futuro. Sim. Tá vendo? Exatamente. Já está lá na faculdade, já viu e já veio para cá. Que bom. Então, assim, realmente, né, foi muito bem lembrado pelo Rodrigo. Ficamos muito felizes com esse contato da Thaís. PUC Contagem. PUC Contagem. PUC Contagem, terceiro período, noite. Profissional do futuro. Parabéns, Thaís. Eu tenho certeza que você vai ser uma grande profissional, porque você já é. Não precisa esperar passar para poder ser. E eu quero te ouvir aqui. E lembrando, gente, que essa é a ideia, né, Rodrigo? A nossa ideia é exatamente, doutor Rogério, trazer esse debate, essa discussão. Teremos muitos outros debates, né? Hoje tivemos a honra de receber aqui o Rogério, né, presidente da OAB, e assim, muito feliz por ter aceito o nosso convite, por esse bate-papo que é super relevante, e gostaria que você fizesse as suas considerações aí. Tá? Logo depois que você concluir, nós temos aqui um presente para você, tá? Que é a nossa caneca. A nossa caneca. Né? A nossa caneca do Podlex, para você levar aí de recordação. Eu gostaria de pedir que o Rodrigo, depois que você terminasse aí a sua fala, que o Rodrigo fizesse a entrega da caneca aí pro Rogério. Muito obrigado. Gente, primeiro eu quero agradecer muito. É uma oportunidade incrível essa ideia de vocês. Eu desejo muito sucesso, porque já é. A gente estava falando agora há pouco da intenção, e a intenção de vocês é uma intenção muito boa de trazer informação, de trazer conhecimento, de difundir conhecimento. Quem tem essa intenção pode ter certeza que vai longe, vai crescer muito. Tem certeza que virão profissionais do mais alto gabarito aqui e que vão poder trazer muito mais conhecimento para todos nós. Dizer que é importante demais estar com vocês na UAB, agradecer pela parceria que vocês têm, mandar um abraço para toda a nossa diretoria que está... Para Mariana Horta. Mariana Horta, nossa vice-presidente, minha companheira ali. Também, vamos lembrar da Rita. De todo mundo. Rita, segue a gente, Rita. Eu falo que é uma alegria poder estar ao lado de homens e mulheres, como eu disse aqui, que você ama, que você gosta, que você tem prazer de trabalhar com eles. A OAB Contagem, ela traz para a gente esse sentimento de família, né? De poder participar de um grupo onde cada um quer fazer o bem para o outro e não simplesmente fazer para si. Eu acho que isso é muito importante e a gente tende a crescer cada vez mais. A vocês dois, sucesso, muito sucesso. Obrigado. Contem com a gente, sabe? Contem com a gente como profissional, contem com a gente como dirigente de ordem, contem com a gente como amigo. Nós vamos estar sempre à disposição
para poder fazer esse trabalho que a gente ama tanto em fazer. E pode ter certeza que lá tem homens e mulheres que querem fazer muito mais do que isso. E eu me sinto um privilegiado de poder ter uma gestão como essa, de fazer parte desse projeto de crescimento. Eu acho que isso só tende a trazer benefício para todos. Viu? Então, parabéns. Obrigado. Vai ser muito bom e eu vou divulgar para todo mundo que eu conheço. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença. Vou agradecer também a sua gestão anterior, que era o Santos, que veio, que foi o nosso primeiro convidado, né? Porque eu entendo que o secretário-geral tem várias atribuições. Você, presidente, inúmeras. E eu sei que um detalhe, você falou que só podia ficar uns 40 minutos. E nós já tomamos mais de uma hora. Já foi. Eu sei que tem um compromisso fora, mas aqui, muito obrigado. Obrigado. Isso para nós, assim, é um grande prazer, é um reconhecimento, ou nem falo reconhecimento, eu falo que é um grande amigo que está aqui. Sim. Rodrigo, você falou uma coisa interessante. Hoje nós temos uma OAB estadual que faz uma diferença enorme na nossa vida. Eu falo que eu nunca me senti tão bem representado pela diretoria estadual como nós temos. O Sérgio Leonardo tem sido um parceiro e um guerreiro que não tem tamanho. E a diretoria dele. Hoje nós temos, lógico, o Sanders lá como secretário-geral, que traz a experiência de presidência de subseção, então ele já vem com essa sensibilidade, que é para poder fazer o que eles fazem tão bem. Então, hoje a OAB estadual e até o que a gente traz de sentimento é isso, pertencimento. Não tem um presidente de subseção que a gente não converse hoje e que não traz esse sentimento de alegria, de poder fazer parte de um processo como esse, muito bem lembrado. Para nós é muito importante isso. Se você não estiver junto com alguém que te represente, nós aqui também pequenininhos, você ter uma OAB estadual forte, todo mundo só ganha, não tem como. Rogério, antes do Rodrigo fazer a entrega da caneca, eu estou aqui lembrando de uma coisa importante, tá? Que era inclusive uma fala que nós utilizávamos bastante. Eu queria aproveitar, tá, para mandar um abraço para meus colegas aí, Lindomar Gomes, Leandro Aguilar e Rubens Macedo, tá? Que tem um podcast que eu fiz parte, que é o Nutrem, né? Que trata de temas jurídicos e temas políticos, principalmente uma pegada bem política, com uma ideia política bacana. Então eu quero mandar um abraço para os meninos e quero pegar emprestado uma fala deles, né, que era nossa na época, que fala que as opiniões elas são individuais, embora nós estejamos aqui com o presidente da OAB e estivemos com o secretário-geral da OAB Minas Gerais, mas algumas das nossas colocações elas não representam a instituição OAB. Né? O nosso projeto é um projeto independente da OAB, embora tenhamos amigos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, o que nos enriquece muito. Podemos ter a confiança de um secretário-geral, de um presidente da OAB, e tenho certeza que muito em breve teremos aí também a presença do presidente estadual, que é o Sérgio Leonardo. Lógico, nós vamos convidá-lo. Né, que nós vamos convidá-lo com muito prazer aqui em poder recebê-lo. Então, queria deixar isso aqui para vocês, tá bom? E agora nós vamos fazer... Então, vou agradecer então, pô. Sim, por favor. Faço das palavras do Damião as minhas palavras. Rubão, Leandro e Lindomar, muito obrigado, até porque vocês também nos falaram, fizeram comentário do Podlex no seu programa, muito obrigado. Meu irmão, muito abraço, muito sucesso, enfim, vamos juntos, tá bom? Você viu o que é parceria, né? Segunda-feira eu estava lá assistindo no trem e lembrando deles, um abraço, Rubão, Lindomar e Leandro, estava lá assistindo eles também. Eu falo que essa parceria que fica para a vida, muito bacana, parabéns, gente. Rogério, bom, já que me cobriram estar aqui, os próximos nós vamos arrumar uma caixinha melhor e tudo. Eu entendo que o negócio está começando a melhorar. Vamos ver, né, Damião? Investimento, né? Aqui, para você, muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Você tomar o seu chá da tarde. É o chá da 5. Tá bom? Obrigado por ter minha canequinha do Podleste, obrigado a vocês. Tenho certeza que isso vai ser um sucesso, já é. E a gente vai continuar contribuindo muito para todo mundo, para a sociedade, para a advocacia. É isso que nós gostamos de fazer. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Rogério. Grande abraço. E em último agradecimento, não menos importante, quero agradecer aqui, gente, a nossa equipe técnica, né? Tem um cara fenomenal que faz tudo isso acontecer. Essa imagem linda que vocês estão vendo, esse estúdio,
tudo isso aqui tem um cara... É o Tom Imagem. Né? É o Tom, é o cara sensacional, que eu tenho uma grande admiração. Se não fosse o cara que dá o tom. É o cara que dá o tom. Ele dá o tom desse podcast. Então, parabéns. Obrigado ao Tom, obrigado a toda a advocacia, estudante de direito. Você que não é advogado, que também nos acompanha, tá? Muito obrigado. Aguardem aí os próximos temas, os próximos convidados. Vem muita coisa bacana por aí, muitas discussões jurídicas muito interessantes e relevantes para a advocacia, para a classe acadêmica e para toda a sociedade. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Pessoal, obrigado. Gente, muito obrigado, um abraço. Aqui, quem está nos seguindo no Instagram, lembre, vamos lá, vamos pro YouTube. É verdade, gente. Inscreva-se no YouTube, ativa o sininho. Nós temos mais de 1.000 inscritos no Instagram, mas ainda estamos... São 1.300 já. 1.300, então precisamos ir pro YouTube, tá, pessoal? Falar. Vai lá no YouTube e não deixem de se inscrever no canal e assinar, e marcar o sininho, né? Exatamente. E lembrando, a nossa conversa hoje está com o Rogério, que é de advocacia, mas nós vamos fazer programas para toda a sociedade, falando do direito. O podcast é um papo descontraído, legal, para toda a sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Até mais.